A história de Cleópatra, a rainha do Egito. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nos ajude dando um like e se inscrevendo no canal. Cleópatra VII Filopátor, comumente conhecida como Cleópatra, foi a última rainha do Egito Antigo. Ela nasceu em 69 a.C. e pertencia à dinastia Ptolemaica, que era de origem grega e governava o Egito após a morte de Alexandre, o Grande. Cleópatra se tornou rainha em 51 a.C., aos 18 anos, após a morte de seu pai, Ptolomeu XII. No entanto, sua ascensão ao trono não foi tranquila. Ela teve que enfrentar uma série de desafios políticos e militares, incluindo a disputa pelo poder com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII, que era seu corregente. Durante seu reinado, Cleópatra estabeleceu uma relação conturbada com o Império Romano, que era uma potência dominante na época. Ela viu em Roma uma oportunidade de proteger o Egito e buscar alianças estratégicas. Cleópatra teve relacionamentos com dois dos líderes romanos mais poderosos da época, Júlio César e Marco Antônio. Seu envolvimento com Júlio César começou em 48 a.C., quando ela o visitou no Egito. Cleópatra usou sua influência sobre César para ajudar a consolidar seu poder no Egito e restaurar a estabilidade política. Ela também deu à luz um filho, chamado Cesarião, que supostamente era filho de César. Após o assassinato de Júlio César em 44 a.C., Cleópatra voltou a se envolver romanticamente com um líder romano, Marco Antônio. Sua relação com Marco Antônio foi marcada por uma aliança política e um relacionamento amoroso intenso. Cleópatra foi fundamental para a ajuda financeira e militar que ela forneceu a Antônio, em sua campanha contra Otaviano, futuro imperador Augusto, que era seu rival em Roma. No entanto, a relação de Cleópatra com Marco Antônio acabou levando ao declínio de ambos. Em 31 a.C., a frota de Cleópatra e Antônio foi derrotada por Octaviano na Batalha de Áxio. Temendo ser capturada e humilhada, Cleópatra retornou ao Egito, enquanto Marco Antônio foi derrotado e acabou cometendo suicídio. Após a derrota de Antônio, Octaviano se tornou o governante indiscutível de Roma e começou a ameaçar a independência do Egito. Cleópatra buscou negociações com Octaviano, mas, em vez disso, ele exigiu sua rendição. Acreditando que seria levada como prisioneira para Roma, Cleópatra cometeu suicídio em 30 a.C., supostamente por mordida de uma cobra venenosa, conhecida como áspide. A morte de Cleópatra marcou o fim da dinastia Ptolemaica e o fim do Egito como uma nação independente. O país foi anexado ao Império Romano e tornou-se uma província romana. Cleópatra é lembrada como uma das mulheres mais famosas e influentes da história. Ela é amplamente conhecida por sua beleza, carisma e por seu papel no relacionamento com líderes romanos proeminentes, como Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra é frequentemente retratada como uma mulher sedutora e manipuladora, capaz de usar sua aparência e charme para alcançar seus objetivos políticos. No entanto, é importante destacar que essa imagem foi amplamente moldada por representações artísticas e literárias ao longo dos séculos, muitas vezes romantizadas e exageradas. Além de sua reputação como uma mulher sedutora, Cleópatra também é lembrada como uma governante inteligente e estrategista. Ela demonstrou habilidades políticas notáveis, negociando alianças, expandindo o comércio e promovendo o desenvolvimento cultural do Egito durante seu reinado.
O legado de Cleópatra transcende sua vida e morte. Sua história tem sido retratada em inúmeras obras de teatro, filmes, livros e obras de arte. Ela é um símbolo de poder feminino e intriga política, e sua figura continua a fascinar e intrigar até os dias de hoje. No entanto, é importante lembrar que a imagem de Cleópatra foi amplamente moldada por fontes romanas e greco-romanas, que frequentemente a retratavam de forma negativa, visando desacreditar sua influência política e justificar a dominação romana sobre o Egito. Infelizmente, os registros históricos diretos de sua vida são limitados, e muitos detalhes sobre ela e seu reinado permanecem objeto de debate entre os historiadores. O que os historiadores dizem sobre Cleópatra? Os historiadores têm uma variedade de perspectivas e interpretações sobre Cleópatra, e suas opiniões podem divergir em alguns aspectos. No entanto, existem certas informações e análises, geralmente aceitas com base nos registros históricos disponíveis. Aqui estão algumas conclusões dos historiadores sobre Cleópatra. Legitimidade e habilidades governamentais. Cleópatra era uma governante competente e inteligente. Ela mostrou habilidades diplomáticas, estratégicas e administrativas durante seu reinado. Embora a linhagem grega ptolemaica tenha sido contestada pelos egípcios nativos, Cleópatra procurou se apresentar como uma governante egípcia legítima e desenvolveu políticas para promover a identidade egípcia e a estabilidade do país. Relacionamentos com líderes romanos. Cleópatra estabeleceu alianças e relacionamentos políticos com Júlio César e Marco Antônio, líderes romanos proeminentes. Essas alianças foram motivadas tanto por interesses políticos, quanto por estratégias de autodefesa, para proteger o Egito da influência romana e manter sua independência. Papel político e influência. Cleópatra foi uma figura política influente e desempenhou um papel significativo nas relações entre o Egito e Roma. Ela buscou ativamente o fortalecimento do Egito e a promoção de seus interesses por meio de alianças, negociações diplomáticas, apoio financeiro e militar aos líderes romanos. Sua presença e influência política tiveram um impacto duradouro na política romana e na estabilidade do Egito. Imagem romana e propaganda. Após a derrota de Cleópatra por Octaviano, futuro imperador Augusto, a imagem de Cleópatra foi amplamente moldada por fontes romanas e greco-romanas. Muitas dessas fontes retratavam-na como uma sedutora manipuladora, enfatizando seu relacionamento com líderes romanos, como uma forma de descreditar sua influência política e justificar a anexação do Egito por Roma. Portanto, é necessário considerar a natureza tendenciosa dessas fontes, ao analisar a figura de Cleópatra. Escassez de fontes egípcias. Infelizmente, poucos registros egípcios contemporâneos de Cleópatra sobreviveram, o que torna difícil obter uma perspectiva egípcia mais direta sobre sua vida e governança. Grande parte do que sabemos sobre Cleópatra vem de fontes romanas e greco-romanas, que têm seus próprios pontos de vista e interesses. Em resumo, os historiadores reconhecem Cleópatra como uma governante competente e estratégica, cuja influência política se estendeu além das fronteiras do Egito. No entanto, é importante considerar as limitações e a tendenciosidade das fontes históricas disponíveis, ao formar uma imagem completa de sua história e legado. Obrigado por assistir, compartilhe com alguém. E até o próximo vídeo.